Abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. O tema da nossa conversa hoje à noite é o poder de estar disponível. O poder de estar disponível. Acharam? Obrigado, querida. Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu acho que vocês não entenderam. Eu vou repetir. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Amém? Queridos, esse texto que lemos é um texto escrito por um médico. Lucas era médico. Lucas não conheceu Jesus. Lucas era discípulo dos apóstolos. E depois ele se tornou discípulo de Paulo. Mas como médico, ele observava bem, escutava bem, analisava bem tudo aquilo que era dito para ele, e ele escreveu isso. E esse texto que ele ouviu, que foi um momento em que Jesus falou com o povo, ele entendeu que esse texto era um texto profético, era um texto de poder e um texto de batalha. É interessante que Lucas, como médico, como homem que analisava todo o contexto que ele ouvia, é só no Evangelho de Lucas que você vai encontrar duas parábolas, a do filho pródigo e a do bom samaritano. Só Lucas que narra isso, mas nenhum outro evangelho. E Lucas foi um homem que realmente, mesmo sem conhecer Jesus Cristo, o serviu de forma muito profunda. E foi até o fim com Paulo. Agora, eu quero trazer vocês para um momento das Escrituras. Acompanha comigo o seguinte. Jesus Cristo, quando ele realizou o seu primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Vocês conhecem a história. E a partir daquele momento, ele começou a aparecer na história, porque foi o seu primeiro milagre. E a partir daquele momento, uma multidão começou a segui-lo. E ele começou a caminhar com esse povo por onde ele andava. E esse povo começou a ver sinais, começou a ver maravilhas, começou a ver Jesus Cristo pregar e começaram a falar: que homem é esse? Que quando ele fala, o nosso coração arde. Que homem é esse que quando ele fala, ele libera uma palavra, as coisas acontecem? Que homem é esse? A multidão começou a falar entre eles isso. Porque eles estavam começando a ver sinais e maravilhas que o próprio Jesus fazia. Só que se vocês olharem os capítulos anteriores do Evangelho de Lucas, você vai perceber que Jesus Cristo começou a mudar a sua forma de pregação. Ele começou a usar palavras duras. Palavras duras. E ele começou a perceber que as pessoas não estavam seguindo por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele podia proporcionar, ao ponto de ele dizer: eles me seguem por causa de pão. Eles não me seguem por quem eu sou. E nesse momento, no capítulo 10, que começamos a ler, que é um texto, eu creio, um texto muito profundo, Jesus estava naquele momento diante da multidão, só que ele não resolve pregar para essa multidão. Ele decidiu não pregar. A Bíblia não fala, mas eu fico pensando, quando eu estava fazendo essa mensagem, que ele virou para os discípulos e falou assim: não quero falar mais com eles. Não quero mais falar com esse povo. Mas eu vou escolher 70 pessoas. E para essas 70 pessoas eu tenho algo para dizer. Queridos, quando eu falei que era uma noite profética, é porque essa palavra hoje é para quem está aqui.
É uma palavra especial que Deus começou a ministrar no meu coração e ainda ministra, porque essa palavra ainda não acabou, ela não tem fim. Porque Deus continua ministrando no meu coração. É uma palavra que não tem fim. E essa palavra é para cada um de nós que estão aqui hoje, os 70. Que Deus separou, que Jesus separou. E só falou para esses 70, para mais ninguém. E se você olhar no capítulo 2, do capítulo 2 em diante, capítulo 10, versículo 2 em diante, ele começa a dar instruções para esses 70, dizendo, olha, vocês agora vão ser enviados, vocês vão para as cidades, quando vocês entrarem na casa das pessoas, vocês vão declarar a paz para essas pessoas. Se essas pessoas não receberem a paz, essa paz volta para vocês. Vocês vão ser enviados no meio de lobos. E ele começou a dar instruções que só aqueles 70 estavam disponíveis para ouvir. E na medida que eu fui lendo esse texto, eu comecei a pensar qual foi o critério que Jesus Cristo usou para separar esses 70. Porque tinha uma multidão ali. Ele já havia multiplicado pães e peixes, ele já havia feito maravilhas. Mas aqueles 70, que critério que ele usou para separar aqueles 70? Será que era a posição social? Será que era o cargo que eles ocupavam naquela época? Será que eram os bens que eles tinham? Se foi isso, esse não é o Jesus Cristo que eu conheço. Porque ele não se baseia nessas coisas. Mas eu tenho certeza que ele separou 70 pessoas para conversar de forma especial. Pessoas que estavam completamente disponíveis para ouvir Jesus Cristo. Por isso que eu pedi para você perguntar para a pessoa do lado, você está disponível hoje? Você está disponível hoje para ouvir aquilo que Jesus tem para dizer só para esse grupo que está aqui? Quem não veio hoje, essa palavra não é para essa pessoa, como não foi para aquele povo que foi embora. Essa palavra especial que Jesus tinha foi só para aqueles 70. Quem está disponível hoje aqui para ouvir o que Jesus Cristo, o que Deus tem para dizer? Amém? Mas diante desse discurso dele para esses 70, eu quero me atentar só no versículo 19, onde ele diz para esses 70, eis que vos dou poder para pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A multidão não ouviu isso. Como aquele que não veio hoje também não ouviu isso. Só nós. Só nós. E duas palavras me chamaram a atenção nesse texto. A primeira é, eis que vos dou. Quem dá poder é Deus. Quem libera a palavra profética é Deus. Quem realiza aquilo que precisamos na nossa vida é Deus. Ele diz, eis que vos dou. Agora, ele dá hoje. Ele não está dizendo, eis que darei, ou eis que eu já dei. Não. Por isso é uma noite profética. Hoje Deus está derramando poder sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje. Amanhã é outro dia. O ontem já foi. E só aqueles que estão aqui estão entendendo o que Deus está ministrando essa noite. Eis que vos dou. E a segunda palavra é poder. E eu comecei a pesquisar essas duas palavras e eu vi que na versão nova versão transformadora, o texto muda dizendo, eis que vos dou autoridade. Então ele dá poder e autoridade para aqueles que estão ouvindo essa palavra. E eu comecei a pesquisar, eu falei, o que significa isso, poder e autoridade? E eu comecei a pesquisar em dicionários bíblicos, em alguns dicionários, e achei num dicionário muito comum, muito conhecido de todos nós, que é o Aurélio, que diz assim, poder e autoridade presta atenção nisso, forma de controle, baseado no poder atribuído a determinadas posições. Qual é a sua posição no reino de Deus e a minha? De filhos de Deus. Então Deus está dando poder, autoridade e controle sobre a sua vida. Poder,
autoridade e controle sobre a sua vida. A minha oração essa noite é que você saia daqui hoje cheio de poder, autoridade e controle sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Agora, eu fiquei pensando, por que Deus deu isso? Para quê? Para quê? E a gente pode mudar essa frase de Deus dizendo o seguinte: foi-nos dado por Jesus poder, autoridade, controle sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, por isso nada nos causará dano. Ei, Deus está te dando poder sobre as situações que você não tem. Deus está te dando controle sobre as situações que você não consegue ter controle. E Deus está te dando autoridade para você vencer as batalhas da sua vida. Hoje, não é amanhã, é só para quem está aqui. É só para quem está aqui. Lembra dos 70? Jesus falou: eu não quero falar com esse povo. Eu quero falar com alguns que estão disponíveis, prontos para ouvir o que eu tenho para dizer. E eu quero compartilhar de uma forma muito breve e rápida por que a gente recebe esse poder, esse controle e essa autoridade na nossa vida. Primeira coisa, para que serve esse poder? Para controlar as nossas emoções. Primeira coisa, para controlar as nossas emoções. Eu já falei numa ministração que nós somos seres espirituais e sensoriais. As nossas emoções, elas são resultados daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta e tomar cuidado com aquilo que a gente vê, porque essas coisas vão gerar emoções em nós, porque nós somos assim. Mas Deus nos deu poder e autoridade para controlar as nossas emoções. E olha o que Provérbios diz no capítulo 25, versículo 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como as cidades com muros derrubados, assim somos nós, quando não conseguimos dominar as nossas emoções. Por isso que sofremos. O sofrimento, ele é resultado de uma emoção não controlada. Não controlada. E eu pergunto essa noite, você tem domínio sobre as suas emoções? Se você não tem, hoje você recebeu poder para isso. Hoje você recebeu autoridade para isso. Sabe que muitas vezes, querido, nosso maior inimigo são as nossas emoções. Na maioria das vezes, o nosso problema está na fonte emocional. Você não consegue dominar, você não consegue controlar, aí vem o desespero, vem o medo, vem a preocupação, vem a depressão, aí vira uma bola de neve e você perde o controle da situação. Mas Deus hoje à noite está te dando poder e controle para você dominar as suas emoções. Precisamos usar o poder que Deus está nos dando hoje para começar a controlar as nossas emoções, independente das circunstâncias da vida. Agora, lendo o texto, eu achei interessante o seguinte: Deus disse que esse poder é para pisar em serpentes. Eu fiquei perguntando para Deus, né? Eu converso muito com Deus, muito. Às vezes as pessoas me olham e acham que eu estou louco, porque eu estou falando e não tem ninguém perto. Mas eu estou conversando com Deus. Eu falei: Deus, mas o que significa essa serpente? E aí eu entrei no YouTube, coloquei lá criatório de serpentes e comecei a estudar um pouquinho sobre a questão da serpente. É o bicho mais traiçoeiro que existe. E ele sempre dá o bote de forma imprevisível. De repente. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, dizendo o seguinte: agora traga isso para as suas emoções. As suas emoções, elas começam a aflorar de repente, que nem a serpente. É o bote maligno para te desestruturar, porque Satanás sabe que se dominar as suas emoções, ele domina você. Aí eu falei: é isso. Aí eu entendi o versículo. Então Jesus Cristo dizendo muito claramente: eu dou poder para você dominar e controlar as suas emoções. Controlar esse bote maligno que quer te destruir emocionalmente e fazer você desestruturar. Querido, 90% das pessoas que nós como pastores e pastoras atendemos,
é problema emocional. Problema emocional. Não tem domínio das emoções. É fácil dominar? Não, por isso que precisa de poder. Por isso que precisa de autoridade. Por isso que precisa de controle. Então, pisar na serpente é você ter domínio das suas emoções. E hoje eu tenho certeza que vocês vão sair daqui cheios de poder para dominar essa serpente que às vezes quer dar esse bote de forma imprevisível e desestruturar você emocionalmente. Entenda uma coisa, igreja. Só vamos conseguir lidar com as situações externas da nossa vida se as internas estiverem dominadas, se as internas estiverem controladas. Não adianta resolver os problemas da sua vida se antes aqui dentro você não estiver tomando controle e domínio da situação. É isso que esse versículo está dizendo, que esse poder é para isso. Esse poder é para você dominar aqui dentro. E em Mateus capítulo 14, versículo 22, muito conhecido de todos nós, Jesus, num determinado momento, ele pede para os discípulos atravessarem para outra margem. E nesse contexto acontece uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E olha que os discípulos eram pescadores profissionais. Eram homens que sabiam como era a fúria de um mar. Mas por um determinado momento, eles perderam o controle da situação. E além da tempestade estar acontecendo do lado de fora, a tempestade começou a acontecer do lado de dentro. E eles começaram a ficar desesperados. Enquanto isso, Jesus estava no monte orando. Porque ele falou, vão para lá enquanto eu vou orar. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando Jesus no alto do monte olhando o barco. A tempestade chegando, ele cruzando os braços, falando assim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. A Bíblia não fala isso, viu? Não vão dizer que é heresia, eu já estou deixando claro. A Bíblia não fala isso, é uma suposição. E ele fica lá olhando e falando, e agora? Será que eles entenderam que eu dou poder? Será que eles entenderam que eu dou autoridade? Será que eles entenderam que eles têm um controle da situação dentro deles? E eles começam a se desesperar. E pior, no meio de todo o calor da emoção, eles olham para o horizonte e vê uma pessoa andando. E aí eles olham um para o outro e falam, é um fantasma. Imagina como é que estava a emoção desses homens. Experientes, estavam acostumados com a fúria do mar. Mas olha a resposta de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus não estava preocupado com a tempestade que estava acontecendo do lado de fora. Isso para ele é só fazer assim e ele resolve. Ele estava preocupado com a tempestade que estava acontecendo dentro dos discípulos. E ele diz assim, imediatamente, coragem, sou eu, não tenham medo. Traduzindo, ele está dizendo, olha, acalma essa tempestade aí de dentro, porque eu de fora eu vou resolver. Mas acalma essa tempestade aí de dentro. Controle as suas emoções, tenha domínio sobre elas, porque é ela que vai resolver os problemas de fora. Porque quando temos a emoção controlada, a nossa fé aflora. Quando temos as nossas emoções administradas, a nossa fé prevalece. Porque quando as emoções estão descontroladas, a primeira coisa que vai embora é a fé. Quando temos as emoções fora do nosso controle, a fé já foi faz tempo. Mas Jesus volta e diz para eles, coragem, olha para dentro de vocês e entendam, sou eu que vou acalmar esse mar, eu que vou acalmar essa tempestade. Ele está dizendo isso essa noite. Eu não sei que tempestade você está vivendo, mas é Ele que vai acalmar, através do poder que Ele derrama sobre você. Amém? Por isso Ele diz essa noite, coragem, coragem. Entenda, Jesus está mais preocupado com as tempestades interiores do que com as tempestades exteriores. Ele está mais preocupado com o que acontece dentro de você. E quer um conselho? Se preocupe também com o que acontece dentro de você. Comece a ter domínio sobre as suas emoções, porque você hoje recebeu poder para isso. Hoje você recebeu autoridade para isso. Hoje você recebeu esse controle que você pode ter das suas emoções. De repente você está perguntando, mas pastor, ele não é soberano, ele não pode resolver tudo? Pode. Mas ele quer que você cresça, que você amadureça e que você trabalhe junto com ele
para abençoar a sua própria vida. Ele não quer fazer nada sozinho, Ele quer que você participe de tudo. Por isso Ele diz essa noite que Ele te dá poder, te dá controle, porque Ele tem certeza que você, com poder e controle que vem do alto, você começa a administrar as suas emoções e começa a viver tudo aquilo que Ele tem. Porque quando você está com as emoções completamente descontroladas, você não enxerga o que Deus está fazendo. As emoções descontroladas, elas nos cegam. Elas não fazem a gente enxergar. Lembra de Agar, quando estava no deserto com seu filho Ismael? Ela pega a criança e leva distante, porque a criança já estava quase morrendo por falta de água. E de repente um anjo aparece para ela e fala: Agar, olha para o lado aí. E ela enxerga o poço. As emoções que estavam descontroladas, ela estava com medo de perder a sua criança, o seu filho, estava com as emoções completamente desestruturadas, não enxergou o poço que já estava lá. O poço já estava lá. Então, querido, tem muitas coisas que a gente deixa de viver em Deus, porque estamos com a emoção completamente destruída, descontrolada, e Deus está trabalhando, está fazendo, só que você não enxerga. Então, queridos, vamos arrumar a nossa casa hoje aqui dentro, controlando as nossas emoções. Se você tem dificuldade de controlar, hoje você recebe poder para isso. Amém, queridos? Eu vos dou poder para pisar em serpentes. Segunda coisa, por que Deus nos dá poder, autoridade? Porque além de controlar as nossas emoções, precisamos controlar os nossos pensamentos. Precisamos controlar os nossos pensamentos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 diz assim: Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Com respeito ao mal, não pensem nisso. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Ei, já está na hora de mudar o pensamento sobre a sua vida. Já está na hora de mudar o pensamento sobre a sua vida como homem e mulher de Deus. Chega de pensar como criança. Comece a pensar de forma madura, através desse poder e dessa autoridade que Deus está te dando hoje. Comece a pensar de forma diferente. Sabe, queridos, entenda uma coisa: cada pecado que a gente comete ele 2 vezes, sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Cada pecado que a gente comete na vida, a gente comete ele 2 vezes. Primeiro na mente e depois na atitude. Todo pecado começa aqui, ó. Todo pecado começa na mente. Então você peca primeiro aqui e depois na atitude. Ninguém peca da noite para o dia. Ah, pequei. Não. Isso vai sendo alimentado na mente. Isso vai sendo trabalhado na mente. Isso vai sendo estruturado na mente. Lembra que eu falei uma vez aqui, tudo que você nutrir na sua mente vai virar uma ação depois. Então a gente precisa pegar esse poder que já foi nos dado, essa autoridade, e controlar a nossa mente. Controlar a nossa mente. Tome cuidado com aquilo que você pensa, porque isso vai virar uma ação. Isso vai virar uma ação. Tudo nasce na nossa mente. Depois, sendo cultivado, se transforma numa ação. Então comece a pensar naquilo que você pensa. Comece a pensar naquilo que você pensa. O que ocupa a sua mente? O que ocupa a sua mente? Queridos, nós somos resultado daquilo que pensamos. Sabia disso? Nós somos resultado daquilo que pensamos. Porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, nós somos resultado daquilo que pensamos. Tome cuidado com as coisas que passam na sua mente. Ah, pastor, como é que eu protejo a minha mente? Com um filtro. A palavra. Esse é o filtro da nossa mente. Por isso, leia a palavra sempre. Porque se você começar a pensar nas coisas do alto,
você começa a viver em santidade. Você começa a viver com os pensamentos realmente voltados ao reino de Deus. E a vida fica mais tranquila. Tem desafios? Tem. Mas a vida fica mais tranquila. Se enchermos a nossa mente com pensamentos, queridos, destrutivos, o nosso corpo começa a sentir. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, a minha diabetes, a minha depressão, a minha dor, não, ela não é sua, não. Ela não é sua. É um momento que você está vivendo, mas você já pode mentalmente ser curado. Porque a cura também começa na mente. A cura também começa na mente. Então, se você está vivendo uma situação difícil, para de pensar nela, pensa na solução. Pensa num Deus poderoso que te deu poder e autoridade para vencer tudo isso. A palavra de Deus diz que vencemos tudo em Deus, através desse poder e dessa autoridade. E Paulo, entendendo isso, ele nos ensina, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você tem pensado sobre a sua vida? O que você tem pensado sobre as situações que você está vivendo? O que você tem pensado sobre os conflitos que você está enfrentando? Comece a pensar nesse poder e nessa autoridade que Deus te deu hoje para vencer tudo isso. E pare de olhar para as situações e olhe para o Deus que é maior do que tudo isso. Amém? A Bíblia diz, queridos, que assim como está a nossa alma, assim também está a nossa vida, a nossa saúde. É interessante quando o apóstolo João escreve a sua carta, e ele escreve a Gaio. Gaio foi presbítero de Éfeso. E quando o apóstolo João escreve para Gaio, ele diz uma frase que eu achei fantástica. Eu já passei por esse texto várias vezes, mas nunca pensei dessa forma. Quando ele escreve para o presbítero em Éfeso, que chama Gaio, ele diz assim, terceira carta dele, 3 João capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Agora olha como ele termina. Saúde, assim como bem vai a tua alma. Você sabia que a maioria das doenças começam no espírito e na alma e depois elas são inseridas no corpo? Eu não sou médico, mas já foi feito vários testes que as pessoas que oram, as pessoas que mantêm o seu espírito inabalável, a sua alma inabalável, elas têm uma probabilidade de cura muito maior. Muito maior. E é isso que Paulo está dizendo, amado, espero que você vá bem em tudo, como vai bem a sua alma. Então, queridos, começa a pensar positivamente sobre a sua vida, através desse poder e autoridade que Deus está te dando hoje. E comece a cuidar da sua alma e do seu espírito, porque o reflexo disso vai ser uma saúde, um corpo saudável. No decorrer das Escrituras, você já viu homens e mulheres doentes? Vimos leprosos, mas pouco, mas entre a Bíblia inteira, você já viu os grandes homens de Deus e mulheres de Deus doentes? A Bíblia não relata muito isso. Por quê? Porque eles cuidavam da alma e do espírito. E automaticamente o corpo era cuidado. Porque, como eu sempre falo, primeiro somos seres espirituais. Temos uma alma e habitamos num corpo. Se o espírito e a alma vão bem, o corpo vai bem. Então, queridos, hoje, através desse poder e autoridade que Deus está nos dando, cuide da sua alma e do seu espírito, porque o seu corpo será a consequência do cuidado disso. Amém? Por isso a nossa alma deve estar sempre guardada em Cristo, e assim seremos curados e salvos sempre. Terceira coisa e última, que o Senhor nos dá poder e autoridade para resistir ao pecado. Resistir ao pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra
misericórdia. Quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Querido, a confissão de pecado não é para você mostrar para Deus qual é o seu pecado, porque Deus já sabe. Não é para Ele tornar sabedor do seu pecado, não, Ele sabe. Só que a confissão, ela gera cura na alma e no espírito. Por isso, quando você confessa o seu deslize a Deus, ou a uma pessoa muito próxima, aquela pessoa que realmente você pode confiar, isso gera cura na sua alma. E Deus te deu poder hoje para isso, para você resistir o pecado. Somos pecadores, todos nós. Não existe um justo sequer. Todos nós somos. E pecamos. E precisamos reconhecer isso. Essa é uma fraqueza humana, o pecado. Só que o pecado ele não pode ser uma rotina, ele tem que ser um acidente. Erro de percurso. Pecou, se arrepende, levanta, continua, porque você tem poder e autoridade para isso. Continua, porque foi dado a você autoridade e poder para você resistir. Não podemos ser escravo do pecado, temos que ser senhor do pecado. Aí você vai falar, mas senhor do pecado? Você tem que dominar ele, não ele dominar você. Queridos, você deve colocar o pecado no lugar dele. Sabia disso? Através do poder e autoridade, você deve colocar o pecado no lugar dele. Aí você deve estar perguntando, mas pastor, qual é o lugar do pecado? Qual é o lugar do pecado? Eu vou te responder com um versículo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Você já vai entender onde é o lugar do pecado. Paulo diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e fez o quê? Cravando-a na cruz. Onde é o lugar do pecado? Na cruz. Lá é o lugar dele. Não é na sua vida, não é na minha vida, é lá. O meu pecado e o seu pecado foi cravado na cruz. Então ele não tem domínio sobre você. E você já tem poder e autoridade hoje para dizer isso para ele. Para colocar o pecado no seu devido lugar, na cruz. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, querido, não dê lugar ao pecado. Não. Ele vem através das emoções desestruturadas, ele vem através dos pensamentos errados. Como eu falei, o pecado ele não vem da noite para o dia. Ele é um alimento diário daquilo que você não deveria estar pensando e naquilo que você não deveria estar sentindo. Então vigie as suas emoções, vigie os seus pensamentos. E queridos, Deus nos dá poder e autoridade e controle sobre o pecado, nos fazendo submeter o pecado a Deus e dessa forma resistindo a Ele. Tiago diz claramente isso no capítulo 4, versículo 7, o seguinte, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Só podemos resistir o diabo através do poder, da autoridade e do controle que Deus nos dá hoje. Amém? Já quero chamar o pessoal do louvor aqui para chegar. Queridos, quando eu falei que era uma noite profética, porque hoje Deus está derramando poder sobre a sua igreja. Deus está derramando graça, Deus está derramando controle, autoridade sobre a sua igreja. E quando eu falei que essa palavra ainda estava sendo ministrada no meu coração, eu confesso que foi a palavra que eu mais demorei a desenvolver, porque Deus continua ministrando no meu coração. E hoje de manhã eu ainda não tinha finalizado essa palavra. E toda palavra, ela precisa de um desfecho. E a pastora Dani, quando subiu para orar nessa manhã, como ela orou hoje à noite, ela falou que Deus está fazendo nova todas as coisas, amém? Mas Deus só está fazendo nova todas as coisas, porque Ele te deu poder, autoridade e controle para você viver todas as coisas novas que Deus tem para você. Então, nessa noite, receba esse poder e essa autoridade para viver novidade de vida e tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? E eu quero finalizar com o mesmo versículo que eu iniciei, Lucas capítulo 10, versículo 9, e eu quero que você levante e como uma atitude profética que a gente vai fazer hoje, estenda a sua mão em direção ao altar, como uma atitude profética. Não tem nada a ver com simbolismo, com nada. É uma atitude profética que Deus ministrou no meu coração. E receba essa palavra que foi o início da nossa mensagem. Eis que vos dou poder
para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vou repetir: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Essa palavra foram para os que estavam aqui, para os que estão aqui. Quem não veio, sabe, eu gosto muito das transmissões. Eu sou um homem de TI, eu sempre trabalhei com a área de informática. Eu acho muito interessante. Mas, querido, culto é presencial. O poder vem do altar. O poder vem do altar. E essa é uma noite profética, porque Deus derramou poder, autoridade e controle sobre a sua vida. E, queridos, eu quero encerrar essa noite abrindo o altar. Eu não sei se cabe a igreja toda aqui, mas quem quiser, venha. Vamos declarar vitória na nossa vida hoje, através desse poder que recebemos, através da autoridade. Saia do seu lugar, vem aqui junto comigo. Vamos finalizar essa noite diante do altar. É do altar que emana o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus já está realizando através da sua vida. Hoje Ele está derramando poder, hoje Ele está derramando autoridade, e hoje Ele está derramando controle sobre a sua igreja. E Ele vai continuar, porque hoje foi uma chave que virou na nossa mente e no nosso coração. Sabemos que temos hoje poder, autoridade e controle sobre o nosso pecado, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. E isso vai refletir bênção sobre a nossa vida. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa noite. Como aconteceu naquele momento com Jesus Cristo, que separou 70 pessoas para falar de forma especial, o Senhor fez isso essa noite. O Senhor separou essas pessoas que aqui estão nessa noite para ouvir do céu que foi derramado, está sendo derramado sobre eles poder para pisar serpentes e escorpiões, autoridade e controle sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos separou para essa noite, para declarar e profetizar poder sobre as nossas emoções, autoridade sobre os nossos pensamentos e controle sobre a nossa vida. Por isso, Pai, venha fazer morada em nós essa noite. Venha nos conduzir através do Teu Espírito e venha nos fazer sair daqui hoje fortalecidos e convictos que somos homens e mulheres cheios de poder e autoridade para dominar a nossa vida e as situações que nos são apresentadas a cada dia. Saímos daqui hoje cheio de poder e cheio de autoridade, pisando em serpentes e escorpiões, e nada nos fará parar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Abre as janelas do céu e continua agindo e trabalhando na vida da Tua igreja e do Teu povo. Obrigado, Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos. Que Deus os abençoe. Aleluia.